Fala galera, hoje nós vamos falar sobre a geografia física e humana da China, tá? Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre a China. Então, a leste do continente asiático e situado a oeste do Oceano Pacífico, existe um grande país chamado República Popular da China. Sua superfície é de mais de 9 milhões de quilômetros quadrados, dos quais mais de 9,3 milhões de quilômetros quadrados são de terra firme e mais de 270 mil quilômetros quadrados são de água, tá? Trata-se do terceiro maior país do globo, ficando atrás da Rússia e Canadá. A China conta com mais de 2.900 ilhas costeiras, sendo que a maior delas é Taiwan e a segunda é Hainan, no mar da China Meridional. A China é o maior país da Ásia Oriental. Faz fronteira com o Vietnã, Laos, Mianmar, Índia, Nepal e Paquistão, ao sul. Afeganistão, Tajiquistão, Quirguistão, Cazaquistão a oeste. A leste vai ser a Rússia, a Mongólia. A Rússia e a Mongólia vai ser a norte. E a leste que vai ser a Coreia do Norte e o Oceano Pacífico. Para a gente ter uma ideia do tamanho da China, é preciso lembrar que desde o extremo oriental, lá nas províncias de Heilongjiang, até o extremo ocidental, há uma faixa de terra de 5.200 quilômetros, do extremo setentrional até o meridional. A distância é de 5.500 quilômetros. A superfície da China está formada por uma série de níveis descendentes, desde o oeste, onde está localizada a planície de Qinghai Tibete, com uma altitude média de 4.000, passando pelas planícies da Mongólia e de Laos, as de Hunan e Guizhou, entre 1.000 e 2.000 metros de altitude, para acabar nas planícies do Nordeste e do curso médio e inferior do rio Yangtze, com uma elevação entre 1.000 e 500 metros sobre o nível do mar. Aproximadamente 65% do território chinês estão ocupados por montanhas, planícies e colinas. Lá existem 5 cordilheiras principais, dentre as quais a do Himalaia. 7 montanhas chinesas ultrapassam os 8.000 metros de altitude, dentre elas o Monte Everest, montanha mais alta do mundo, com 8.850 metros. Devido à sua extensão territorial, a China apresenta uma grande variedade de paisagens e zonas climáticas. No oeste, ao longo da costa do Mar Amarelo, há planícies aluviais densamente povoadas. A zona costeira do Mar da China Meridional é mais montanhosa e não prevalecem as colinas e as pequenas cordilheiras. Na zona central do país estão os deltas dos maiores rios, que é o Amarelo e Yangtze. No oeste predominam as grandes cordilheiras e os planaltos, onde são encontrados desertos como o Gobi e o Taklamakan, onde as tormentas de areia são comuns e chegam a atingir a Coreia do Norte e Japão. O relevo: vasta extensão de planalto na porção norte, cadeias de montanhas na parte oeste e sul e planícies na leste, com destaques para a Cordilheira do Himalaia, o Planalto do Pamir,
o Planalto do Tibete e a planície da China. A hidrografia, existe uma vasta rede hidrográfica, só que é má distribuída, tá? Os principais rios são os rios Rio das Pérolas, o Rio Azul e o Rio Amarelo. E o clima, a China situa-se predominantemente na zona temperada, e ela é cortada pelo sul pelo Trópico de Câncer. Ela tem grandes variações climáticas nas áreas mais altas nas áreas de altas montanhas, o clima é frio de montanha e com gelo externo. Os climas semiáridos e os climas temperado e subtropical. E pode estar sujeito até a tufões e os ventos de monções, que a gente vai ver daqui a pouco sobre os ventos de monções. A vegetação é a floresta subtropical e temperada, formação de grande parte de grande porte no nordeste e centro da China. A vegetação da montanha nas áreas de elevação construídas de montanhas herbáceas e arbóreas, as florestas equatoriais, os estepes e as formações desérticas. E aí agora a gente vai ver o que é o clima, o vento de monções, né? Vamos lá. O que são climas de monções? O clima de monções se constitui numa particularidade climática das regiões sul e sudeste da Ásia, em que, durante os meses de verão do hemisfério norte, junho setentrional, as águas do Oceano Índico estão mais frias que o continente. Já a maior parte deste oceano está localizada no hemisfério sul, que está no inverno. Sendo assim, a temperatura de ar é relativamente mais baixa que a do hemisfério norte, determinando uma maior pressão do ar. Essa diferença de pressão provoca o deslocamento de massas de ar do sul para o norte. Chamamos esse fenômeno de monções de verão. No continente, durante a estação quente, faz muito calor e ocorre forte evaporação da água. O ar frio e úmido, vindo dos oceanos, encontra-se na atmosfera aquecida e provoca intensas chuvas, muitas vezes torrenciais, que provocam enormes enchentes todos os anos. E durante o inverno, no hemisfério norte, os ventos mudam de direção. Na região norte do continente, as temperaturas tornam-se muito baixas e tornam-se uma zona de alta pressão, como a gente está vendo aqui no desenho, ó, tá? E aí, durante o inverno vai acontecer o quê? Na região norte do continente, as temperaturas vão se tornar muito baixas e vão se formar uma zona de alta pressão. E ao mesmo tempo, no Oceano Índico, vão se formar áreas de altas temperaturas e baixa pressão, determinando que as monções mudem de direção. Assim, os ventos passam a soprar do continente para o oceano, determinando que as temperaturas do continente diminuam, as taxas de evaporação caiam e as precipitações praticamente desaparecem. Então, quando isso acontece ali na China, vai favorecer a plantação do quê? Do tipo de cereal, né? Dos cereais e principalmente do arroz, tá? Porque vai alagar a região vai ficar alagada e aí vai favorecer ao plantio da azicultura, tá? Então a gente encerra por aqui. Um abraço para vocês, tchau, tchau.